Abrimos as nossas Bíblias no livro, segundo escreveu o profeta Jeremias, livro de Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 20. Também fala um pouco acerca do versículo de número 21, que diz assim: Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, ou renova os nossos dias como antes, ou como antigamente. Eu quero falar acerca do assunto importante nesse tempo de hoje, acerca do renovo de Deus, acerca de uma palavra que hoje é essencial para nossas vidas, para nós retornar para o caminho da salvação. Eu sei que muita gente hoje está desviado da presença do Senhor. Muita gente deixou o caminho de Cristo. Muita gente andou-se como um filho pródigo afora, procurando satisfazer a seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios afazeres. Eu sei que o mundo de hoje ele está se corrompido, mas por mais que ele está nessa corrupção, a gente vê que um povo ele foi levado cativo, ele sendo levado cativo, esse povo na parte quando escreve Jeremias, o povo ele começa a clamar ao Senhor para que o Senhor restaurasse eles como eles eram antes. E isso é muito importante, a gente reconhecer que nós precisamos de restauração. Também cada um de nós, cada um de vós precisa reconhecer que é necessário retornar, é necessário voltar. É necessário a gente trazer de volta aquilo que nós deixamos se perder durante o tempo. Então esse profeta ele vem escrevendo isso. Ele escreve essas lamentações do povo, aquilo que aconteceu, toda a destruição que teve acerca de Judá, acerca de Israel, acerca daquela geração a qual abandonou o Senhor, e por abandonar o Senhor também os abandonou. E o Senhor deixou que eles servissem ao seu inimigo, que eles servissem ao seu adversário, que eles fossem pisados, que eles fossem mortos, que eles fossem presos e levados cativo. Uma boa parte desse povo espalhado pelo quarto canto da terra, que foi esse povo de Israel. E o Senhor, ele veio trazer essa reflexão para nós. Ele veio, no caso, um servo de Deus, ele veio falar com o Senhor. Ele veio falar até quando que duraria essa ira, até quando vai durar essa raiva, aquilo do pecado ao qual o Senhor tem e acerca deles. O Senhor não vai restituir, o Senhor não vai trazer de volta, o Senhor não vai se compadecer. Então ele clama ao Senhor e fala: Senhor, converte-nos e nós nos converteremos. Eles entendem que pelas próprias forças eles não conseguem se converter. Eles entendem que pela própria força eles não conseguem voltar. Eles começam a entender que pela própria força eles não conseguem vir. Mas aí eles falam: Senhor, converte-nos a ti e nós iremos se converter. Ele falou: Senhor, a ti apenas, ao Senhor apenas. Porque ao mundo, todos os deuses, tudo aquilo que eles adoravam, todas as suas estátuas, todos os seus ídolos, o deixaram em nada. Não foram capazes de proteger eles. Mas eles falaram ao Senhor, para o Senhor trazê-los de volta aquilo que ele era antes. Então o Senhor ele tem uma palavra hoje de renovo para o mundo. Ele tem uma palavra hoje de renovo para todas as pessoas que estão ao alcance de nossa voz. Ele tem uma palavra hoje de renovo aqui para essa igreja, para que nós venhamos retornar ao primeiro amor. Lembra que o Senhor Jesus, manifestando a glória dele para o apóstolo João, acerca do livro de Apocalipse, o Senhor ele tem uma igreja, e quando ele vê essa igreja, ele fala: olha, volte ao primeiro amor, venha praticar as primeiras obras, venha praticar os primeiros atos, ter as primeiras atitudes que vós tinha antes, aquilo que vós não fazia antes, aquilo que vós deixaram de fazer. Então retorne novamente para o Senhor. Então o Senhor ele vem trazendo isso para nós, para a gente poder retornar. E lá no livro de Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 8 ao 9, o Senhor ele traz uma reflexão também ali. Ele fala com seus servos, ele fala com seu sacerdote, ele também tem a palavra para o capitão daquele povo. Ele tendo a palavra para o capitão daquele povo, aquele homem, o sacerdote daquela época, se chamava Josué. E ele falando com Josué, ele fala que o sumo sacerdote,
para que eles venham a se ouvir, ele e os seus companheiros, que se assentam diante dele. É Zacarias 3, do 8 ao 9, que diz: ouve, pois Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O renovo de Deus não provém de nós, o renovo de Deus provém deles. É por isso que em Lamentações ele vem clamar o Senhor por renovo. O Senhor falou: renova o nosso dia como dantes. Porque a gente não consegue restaurar, a gente está indo cativo, a gente está indo preso, a gente está sendo morto, a gente estamos sendo destruído. E só o Senhor que pode restaurar aquilo que foi perdido durante o tempo. Então, o Senhor veio com essa promessa, ele veio falar para Zacarias que o Senhor mandaria o renovo. O povo voltaria a buscar a presença de Deus. O povo voltaria e entenderia que sem Deus eles nada conseguem fazer. O povo iria retornar para o Senhor e iria entender e compreender que sem o Senhor eles não chegam a lugar nenhum. Sem o Senhor eles não conseguem prosperar. Sem o Senhor é apenas uma falsa alegria. Sem o Senhor é apenas uma euforia que vem durante o momento, mas depois, quando tudo se acaba, quando chega o dia mau, aquela euforia se acaba, aquele gosto se acaba, aquelas coisas boas se acaba, e aí aquilo que o homem tem já não satisfaz mais. A prata não satisfaz mais, o ouro não satisfaz mais, a casa bonita, ela não satisfaz mais, o emprego bom também não satisfaz, e assim o homem, ele se perde naquilo mesmo que ele tem. Mas o Senhor, ele veio trazer o renovo para o povo. E o renovo de Deus, eu creio que nessa noite é para você, nesse dia é para você, e o Senhor, ele tem um renovo para cada um de nós, se nós conseguir alcançar aquilo que de graça ele tem nos dado nesse tempo de hoje. Então o Senhor, ele falou que ele faria que ao servo dele para vir o renovo. Então é desejo de Deus que você volte para o caminho do Senhor. É desejo de Deus que você retorne para o caminho dele. É desejo de Deus que você volte novamente para as pisadas de Jesus. Porque a gente foi para longe. Mas aquele que está longe, me ouça, retorne novamente a vir para perto. Porque o Senhor, a gente pode buscar ele, mas a gente só vai achar nesse tempo, nesses dias, nessa geração. Porque essa é a nossa geração. É por isso que nós precisamos buscar nessa geração. A gente não vai ter outra geração para a gente buscar o Senhor e para a gente reconhecer que sem ele, nada nós podemos fazer. A gente só podemos fazer com ele. A gente só podemos andar com ele. A gente só podemos alcançar com ele. Sem ele, nada nós poderemos fazer. É por isso que nós temos que voltar. É por isso que nós temos que retornar novamente para o Senhor e firmar a nossa aliança com ele. Aprende só uma coisa. Por mais que o filho pródigo ele foi para uma terra bem longe, assim como os filhos de Israel, eles foram para uma terra bem longínqua, eles foram para uma terra bem distante da sua, eles foram espalhados pelos 4 cantos da terra, mas o Senhor falou: eu vos farei tornar. Amém? Então é propósito de Deus você voltar para o caminho do Senhor. Tem pessoa que diz: eu não sei se eu volto, eu não sei se eu fico aqui mesmo. Eu tenho um conselho para você: volta, retorna para Jesus, que ele tem o melhor caminho para ti. Então, o Senhor, ele vai fazer vir um renovo. Você vai conseguir voltar a caminhar de novo. Tem gente que perdeu força para caminhar. Muita gente perdeu o ânimo. Muita gente está, no caso, servindo a Deus do seu próprio jeito, pensando que o Senhor se agrada quando a gente serve ele do nosso jeito. Muita gente, no caso, estão no mundo também fazendo tudo aquilo que o mundo quer, foram vencidos pelo pecado, foram vencidos pelas iniquidades, foram vencidos pelo engano, porque o diabo, ele não é bobo. Assim como ele veio para iludir Jesus com aquilo que no mundo tem, assim também ele vem para nos iludir. Olha só como foi a tentação no deserto. Ele ofereceu tudo para Cristo. Ele ofereceu tudo que ele não ofereceu para homem nenhum. Ele ofereceu para Jesus naquele lugar. Então imagine só, o inimigo ele pode ter te oferecido uma coisa e você pode ter aceitado. Falou: não, então eu quero. Eu vou fazer. Não é para assim que eu cresço na vida, porque a gente quer crescer na vida, a gente quer evoluir, a gente quer comer melhor, vestir melhor. O homem, ele quer o tesouro da terra, ele quer ter o privilégio, ele quer ter a autonomia, ele quer ter o direito, ele quer ter a posse, ele quer ser reconhecido. E o inimigo da tua alma, ele pode te dar isso, ele pode te dar isso, mas ele também vai tomar, ele vai tirar isso de você. Uma hora, um piscar de olhos também, ele pode terminar com tudo. Por quê? Porque tem um preço nessa proposta que ele te fez. Mas existe uma palavra também nesse mundo que hoje você está vivendo.
O Senhor ele fala, volte para mim, retorne novamente, porque é renovo de Deus que está te esperando logo na sua frente. Então o Senhor ele quer abrir os olhos hoje dessa geração, para que a geração venha entender que ela precisa de Deus, o mais desesperadamente do que qualquer coisa dessa vida. Mais do que água, mais do que comida, mais do que o nosso mantimento, mais do que a nossa vestimenta, nós precisamos de Deus acima de tudo. E, completando isso, como que nós precisa de Deus e necessita de Deus, o salmista, no Salmo 32, falando acerca do renovo, Salmo 32, o salmista está em pecado para as pessoas que hoje estão vivendo uma vida errada, para aqueles que hoje estão vivendo uma vida pecaminosa, para aqueles que hoje estão vivendo uma vida conformada com o seu pecado, conformada com a sua iniquidade, para aqueles que hoje estão vivendo uma vida do seu próprio jeito, da sua própria maneira, dos seus próprios pensamentos. O salmista também ele começou a viver assim. Esse salmista, no caso, é o rei, é a nossa referência total acerca de fé e acerca de coragem, que é chamado o rei Davi. Ele pecou, e nisso que ele pecou, ele escondendo o pecado, ele escondendo a sua iniquidade. Ele relata isso no Salmo 32. Ele fala que enquanto eu me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então nós precisamos disso com o Senhor nesse dia de hoje. O que nós precisamos entender é que o pecado ele tem de nos secar. O pecado ele tem de nos ressecar. O pecado ele tem de nos manter, de ser uma pessoa que basicamente não tenha gosto, não tenha valor, perde o seu sentido. É como o homem nessa geração. O homem nessa geração são homens sem valores, são homens sem palavra, são homens sem afeto, são homens que pensam em si mesmos, são amantes de si mesmos, e eles começaram a ser assim. O salmista também começou a ser desse jeito quando pecou, quando caiu em adultério, quando matou um homem que não tinha que ter matado, e ele começou a querer esconder isso, a ocultar isso. Mas aí ele entendeu que enquanto ele estava tentando ocultar, enquanto ele estava tentando mostrar para o povo aquilo que ele não era, enquanto ele estava tentando fazer as coisas de errado, da maneira que ele estava querendo fazer, ocultando o pecado, ocultando o adultério, ocultando o homicídio, enquanto ele estava fazendo isso tudo, ele entendeu que a mão do Senhor pesava sobre a vida dele. Ele entendeu que a vida com o Senhor que ele tinha, ele não tinha mais. Aquele breve tempo, ele entendeu que a presença do Senhor não era mais a mesma na vida dele. E ele entendeu que era necessário ser renovado por Deus. E aí essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje é o renovo. Amém? Eu quero que você entenda que é necessário você ser renovado pelo Senhor. Eu quero que você entenda que é necessário o Senhor ele vir sobre você e você receber o renovo de Cristo Jesus que ele tem preparado para a tua vida. Então o salmista fala que quando ele confessou o pecado dele, quando ele confessou os seus erros, quando ele não mais ocultou, falou, Senhor, eu estou errando nisso, eu estou errando no adultério, eu estou errando na bebida, eu estou errando nas drogas, eu estou errando em olhar para pessoas que eu não tenho que olhar, eu estou errando em me assentar em lugar onde o Senhor não falou para me assentar. Senhor, eu estou errando, eu estou pecando, eu não estou mais da maneira que eu estava antes, eu não estou mais resistindo, eu estou me deixando me levar pela conversa dos ímpios, eu estou deixando me levar pelas festas, eu estou me deixando me levar pelos prazeres. A gente tem que expor diante de Deus aquilo que nós estamos deixando se levar. A gente não pode ocultar os nossos erros, os nossos pecados, porque quem vai nos livrar desse pecado é Deus. Quem vai nos livrar desse pecado é o Senhor. Então nós temos que colocar tudo na mão dele, nós temos que deixar tudo diante dele, para que o Senhor ele venha agir de misericórdia conosco. Por quê? Porque o Senhor ele é tardio em se irar, mas ele é grande em misericórdia. Ele é grande, entenda só isso. O Senhor, ele é grande em misericórdia. E a misericórdia do Senhor, ele é a única causa de nós não sermos consumidos. Então o salmista, ele traz essa reflexão. Ele fala isso, ele fala que disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Salmo 32, versículo de número 5. Senhor, assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar. Então ele fala que ele vai confessar o pecado, porque confessando o pecado, o Senhor ele perdoa as iniquidades, porque o Senhor ele é Deus perdoador. O Senhor não está aqui para te apontar, o Senhor não está aqui para te julgar, não. O Deus de hoje, ele não quer te julgar. O Deus de hoje, ele quer te salvar, porque é para isso que o Espírito Santo impulsiona homens e mulheres
a fazer, a falar todo dia e a proclamar todo dia o arrependimento. O Senhor quer que você volte, o Senhor quer que você retorne, o Senhor quer que você se restaure, o Senhor quer trazer um renovo novamente sobre você, para que você mais uma vez venha ser participante da graça maravilhosa de Deus, onde nós precisamos de nada além da presença do Senhor para ser mais do que feliz. Porque a presença de Deus, ela vai trazer uma felicidade além do normal. Ela vai trazer uma paz, ela vai trazer algo poderoso em nossos corações, no nosso lar, na nossa casa. A gente não vai ter dificuldade para restaurar a amizade verdadeira, para restaurar o amor verdadeiro, para restaurar as obras de verdade que a gente tinha. A gente não vai ter essa dificuldade. A gente simplesmente vai voltar e vai restaurar tudo aquilo que foi perdido. Então o Senhor ele veio falar isso através dos seus servos, trazer para eles o entendimento que era necessário eles serem renovados, era necessário eles voltar para o caminho do Senhor. O Senhor ele diz para nós que nós somos homens sujeitos às mesmas concupiscências, como Elias. Nós somos sujeitos à mesma concupiscência. Não só a gente que peca, não, eles também pecaram, eles também erraram, eles também fizeram aquilo que não era para fazer. Eles também andaram de forma também que não era para andar. Todos os homens da terra, o Salomão ele diz no seu livro de Provérbios Eclesiastes, ele fala que não há homem na terra, não há homem sobre a terra que não peque. Alguma hora ele erra, alguma hora ele peca, alguma hora ele transgride, alguma hora ele pode até corromper certo tipo de coisa, mas é necessário a gente retornar. É necessário a gente voltar, é necessário a gente confessar, é necessário a gente se arrepender. A gente tem uma necessidade de arrependimento. Então, se eu pequei, se eu errei, eu não posso ter a dificuldade de colocar o meu pecado diante do Senhor e falar: Senhor, pequei. Contra ti somente eu pequei. E a gente fazendo isso, a gente tendo uma atitude diferenciada, a gente confessando diante do Senhor e deixando o nosso pecado, que a gente é necessidade a gente deixar o nosso pecado, a gente deixar a nossa iniquidade. Então a gente confessando e deixando a nossa iniquidade, o Senhor, ele vai nos restaurar. Porque o Senhor, ele não é aquele que nos lança fora, não. Ele fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então vem ao Senhor, que o Senhor não lançará nenhum de nós fora. Em Zacarias, amém, para o fechamento dessa mensagem, fechamento dessa palavra edificante no seu coração, Zacarias capítulo 1, versículo de número 2 e 3, diz assim: o Senhor, ele se irou fortemente contra vossos pais, portanto diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então o Senhor, ele se irou, mas ele está irado desde a geração passada, ele está irado desde a geração outrora. Então ele se irou com nossos pais, ele se irou com a outra geração, porque a geração, ela não quis ouvir Deus, ela não quis retornar para Deus, ela não quis voltar para Deus, ela não quis se sujeitar à palavra de Deus. Então o Senhor, ele se irou com essa nação, o Senhor, ele se irou com nossos pais, ele se irou com tanta gente, mas cadê eles? Caíram. A geração, no caso passada, ela acaba. A geração, no caso futura, ela não pode também se acabar. Ela tem que voltar para o Senhor. O Senhor, ele veio trazer um novo dia para nós. É por isso que as maldições hereditárias, elas persistem nesse tempo de hoje. Porque o inimigo da nossa alma, da maneira que ele fizeram nossos pais errar, na maneira que eles fizeram nossos pais andar, na maneira que eles fizeram nossos pais se corromper, ele também quer nos fazer, ele também quer nos corromper, ele também quer nos persuadir a fazer aquilo que os outros fizeram. Então é por isso que Salomão fala que não há nada de novo debaixo do céu. As coisas que os homens fizeram lá atrás, os homens também estão fazendo hoje. A maneira de corrupção que os homens fizeram lá atrás, os homens também estão fazendo hoje. Então não há nada de novo debaixo do céu. E o Senhor que se irou lá atrás e consumiu a geração, e muitos foram abandonados, foram escritos seu nome na terra e perderam a sua participação no livro da vida. Muitos, infelizmente, não tiveram o seu direito, não permaneceram com o seu direito. E não tiveram o seu nome escrito no livro, o verdadeiro livro que um dia será aberto na frente de todos. E todos vão ser julgados naquele dia. Mas o Senhor hoje, ele quer salvar. E eu sei que agindo Deus, não haverá ninguém
que possa impedir. Então eu quero trazer você para que você seja salvo por Deus, para que você entenda o renovo de Cristo Jesus, para que você entenda aquilo que Deus ele quer realmente com a tua vida, aquilo que ele quer realmente com a tua casa, aquilo que ele tem realmente com a tua família. Você pode voltar. Não há nada que a gente não possa fazer nesse tempo de hoje, que o Senhor ele não venha receber a nossa adoração. Se a gente voltar, o Senhor recebe. Se a gente se humilhar, o Senhor recebe. Se a gente se colocar diante do Senhor verdadeiramente, se humilhando diante dele, entenda só uma coisa, o mundo ele tem uma falha, essa fala do mundo não é correta. O mundo diz que os humilhados serão exaltados, mas não, tu pode ter certeza, os humilhados eles continuarão sendo humilhados. Mas aquele que se humilhar, tu pode ter certeza de uma coisa, o Senhor o exaltará. E se humilhar diante do Senhor é reconhecer, se humilhar diante do Senhor é confessar, se humilhar diante do Senhor é se arrepender, se humilhar diante do Senhor é deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto quer nos enlaçar, que quer nos prender. Então é deixar isso que é se humilhar. Se humilhar diante do Senhor é saber que eu não posso nada sem Ele, você não pode nada sem Ele, nós não podemos nada sem Ele. Se humilhar diante do Senhor é reconhecê-lo em tudo, para tudo e em todas as coisas. A gente precisamos reconhecer Deus. A gente precisamos exaltar Deus. A gente precisamos se humilhar e saber que Deus ele é o único que pode fazer qualquer coisa por nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus ele é esse Deus, maior do que qualquer outro e acima de todos. E é o único que tem a capacidade de salvar a todos que se achega a Ele. Então o Senhor, Ele faz vir um renovo sobre nós. Amém? Quando o Senhor enviou Jesus Cristo, você tem que entender uma coisa. Que quando o Senhor enviou Jesus Cristo, Ele enviou Jesus Cristo para renovar Israel. Ele enviou Jesus Cristo para renovar os gentios. Ele enviou Jesus Cristo para renovar o povo. Ele enviou Jesus Cristo para renovar o mundo. É tanto que quando Jesus, antes de ir para a cruz, ele fala que quando eu for levantado da terra, muitos eu atrairei a mim. Então é isso. O Senhor ele vai renovar muitos a Ele. O Senhor vai trazer muita gente de volta. O Senhor vai restaurar muita gente de volta. Porque um dia, todos os homens, um dia, eles paravam e pasmavam diante da presença de Deus. Nós, um dia antes, muito antes de diversas gerações, os homens contemplaram as maravilhas da parte do Senhor. E hoje, será que isso morreu? Não, isso não morreu. Mas isso deixou, infelizmente, muitas pessoas deixaram de viver. Então o Senhor ele quer trazer novamente, para que nós venhamos tornar a ter vida e ter vida nele. Então seja renovado hoje pela presença de Deus. Crê apenas, confesse ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e você pode ver Jesus operando na sua vida. Amém? Eu quero orar junto convosco. Que essa é uma palavra de renovo. E eu creio que o Senhor ele vai estar te renovando a partir de hoje. Você vai ter força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se você se confessar, se você se arrepender, se você retornar, pode ter certeza. O Senhor, quando ele vê o retorno do filho pródigo, mostrando a comparação, quando um filho pródigo ele retorna, o seu pai está alegre. E tu pode ter certeza, ele vai restaurar a tua força. Porque o pai, ele se alegrou com o filho pródigo. Ele regozijou com o filho pródigo. Ele levantou em completa alegria com ele. Ele restaurou a sua vestimenta, ele restaurou o seu anel que tinha perdido. Ele fez festa e assim haverá festa diante de todo pecador que se arrepender. Então pecamos, erramos e precisamos voltar. Amém? Recebe essa palavra diante de Jesus e vamos orar para a gente fechar essa mensagem. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, aqui, meu Pai amado, se coloco diante do Senhor, clamando, descendo por tanta vida e tantas almas que precisam ser renovadas por Ti. Meu Deus, renova-nos, Senhor Santo, sim, renova-nos. Renova nossos dias como dantes, renova nossos dias como antigamente. Faz nós, meu Pai amado, andar, Deus Santo, mais uma vez em Tua presença, como o dia, Deus Santo, andares. E aqueles, Deus Santo, que estão aí, Deus Santo, por esse mundo, esquecidos, meu Pai amado, sim, meu Pai amado, as coisas de Cristo. Meu Pai Santo, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, venha retornar novamente para Ti. Meu Pai Santo, não dispensa, meu Pai amado, ninguém que vier diante do Senhor, mas que possam ser renovados pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Amém, Jesus.